Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição em que estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, chegamos à lição de número 11, que será ministrada no Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, 15 de setembro de 2024. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Iremos falar sobre a busca desenfreada sobre a honra. Iremos falar sobre a prática da justiça diante de Deus, pois no tempo certo Deus honra aquele que lhe serve. Iremos falar sobre sermos humildes diante das circunstâncias e saber que Deus é poderoso para trabalhar com justiça e dar o livramento no momento certo, porque nos bastidores desta história e da história da nossa vida, Deus está trabalhando. Então, te convido a ficar conosco até o final desta aula e também te convidar a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, que deixarei aqui fixado nos comentários. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Em uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras, Deus sempre mostrou que toda a autoridade é constituída por Ele, que é Ele quem entroniza, é Ele quem tira do trono, como por exemplo, 1 Samuel capítulo 1, no Cântico de Ana, onde o próprio Deus, usando Ana, diz: sou eu que mato e que firo, que faço descer a sepultura e faço tornar a subir dela. É Deus quem dá Samuel para o templo, é Deus quem tira Eli, Rofini e Finéias, é Deus quem destrona Nabucodonosor e para mostrar a sua glória coloca ele de volta no trono. É Deus quem exalta o José, filho de Jacó, na nação egípcia, para que a salvação venha para todo o seu povo. Então Deus está no controle da história e ele interfere no momento que ele quer, na hora que ele deseja e da maneira que lhe for do agrado. Isso mostra a soberania de Deus sobre as nações, a soberania de Deus sobre toda a carne. E nesta lição nós veremos muito sobre isso. E o texto sagrado, que nós iremos de forma resumida analisar, está em Esté, no capítulo de número 6, nos versículos de número 1 ao 14. Mas a primeira coisa relacionada à ação de Deus em toda esta história, visto que a conspiração contra os judeus já irá acontecer. Já estará marcado quando todos os judeus supostamente seriam todos mortos. Mas Deus havia tirado o sono do rei. Esté está em jejum, em oração, está começando a agir no banquete ou nos banquetes para convencer o rei de não permitir que tal coisa aconteça, trabalhar em prol daquilo. Mas Deus também nos bastidores está usando cada um e também de forma sobrenatural tirando o sono do rei, assim como ele tirou o de Nabucodonosor, assim como ele tirou também o do faraó, assim como ele falou com aquele que tomou a mulher de Abraão para si, dizendo: não toque nela. Então Deus, ele é o Deus de toda a história. Não importa o poder e a influência que o ser humano tenha. Deus age na mente e na vida dele ou de qualquer poder segundo a sua grande vontade, mas os seus propósitos e a sua palavra, ela é estabelecida. No versículo 1 diz: fugiu o sono do rei. E fugindo o sono do rei, ele desejou que alguém, um dos seus criados, lesse para si, para dar sono, o livro das crônicas, ou seja, dos acontecimentos no palácio. E como você conhece a história, caiu bem no momento em que o rei foi livre de uma conspiração e quem lhe ajudou foi o Mardoqueu, o primo de Esté. E o rei ficou em dúvida se esse Mardoqueu foi honrado ou não, e lhe passaram que ele não foi honrado. O versículo 3 diz: coisa nenhuma se lhe fez. Daí nós já podemos entender sobre o kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus para realizar os seus propósitos. A honra de Mardoqueu estava guardada para o momento devido. Por isso, cada um de nós que servimos a Deus, assim como o próprio Senhor Jesus diz em João 12:26, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Então, aquele que se dedica em praticar a palavra
e fazer coisas para praticar a palavra, impedindo até que o mal chegue na vida do outro, ou seja, trabalhando para beneficiar o outro, não ficará sem o seu galardão. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que der a um dos meus servos, nem que seja um copo com água, não ficará sem o galardão. Em Mateus 5,11, Jesus disse que por causa do sofrimento, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos nesse dia, porque grande é o vosso galardão. Todos os nossos passos nessa vida e diante de Deus são escritos no livro de Deus, e Deus dará a recompensa a cada um segundo as práticas nesta vida. Por isso que a frase do centurião Maximus, lá de Roma, no filme O Gladiador, ele disse: o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. O galardão de Mardoqueu estava guardado e o galardão de Amã também estava guardado. Então, Deus recompensará a cada um segundo a sua prática. Provavelmente, do versículo 3 ao versículo 4, já é o outro dia, não é no momento do sono do rei. Pois no versículo 4, o rei pergunta: quem está no pátio? E alguém diz que é Amã. Amã estava ali no pátio esperando ser atendido pelo rei para dizer ao rei que naquele dia Mardoqueu fosse enforcado. Então, enquanto Amã foi para casa e decidiu agora pôr em prática um plano de acabar logo com a vida de Mardoqueu, logo no outro dia, nesse mesmo dia, enquanto o mal estava maquinando, Deus estava trabalhando no coração do rei para honrar aquele que lhe trouxe o benefício. Enquanto o inimigo de nossas almas, ou talvez até inimigos seres humanos, intentam contra a vida daquele que serve a Deus, Deus já está trabalhando como providência, vendo de forma antecipada, trabalhando para dar livramento ao seu povo e para honrar o seu povo diante dos seus próprios inimigos. O principal deles é o inimigo da igreja, que é o diabo. Então é impossível que o diabo impeça a glória da igreja, pois a igreja pertence ao Senhor e as portas do inferno não prevalecem contra ela. O rei chama Amã e pergunta a Amã o que se deve se fazer a quem o rei quer honrar. E Amã diz o que se deve fazer: vestir a roupa do rei, colocar a coroa do rei, andar no cavalo do rei e o principal príncipe do reino levar esse cavalo, gritando que é assim que se faz aquele a quem cuja honra o rei se agrada. Então Amã falou tudo isso e exagerou na honra em ter até a roupa, a coroa e o cavalo do rei, porque ele entendia que não havia ninguém ali no reino cujo rei poderia se agradar a não ser ele. Então Amã, ele é presunçoso, ele está em busca da honra, trabalhando pela honra, e as pessoas que fazem tudo em especial para Deus, apenas em busca da honra material, física ou da honra entre os outros aqui na terra, ficará frustrado quando suas expectativas forem frustradas. Não existe honra para quem pratica o mal. A honra está para os justos, está para aqueles que praticam a palavra. Todos aqueles que praticam a palavra serão honrados por Deus, serão benditos por Deus. Aqueles que não praticam a palavra não podem ser benditos de Deus, podem ser benditos do homem, que é cego e não conhece o interior. Mas Deus honra aquele que lhe honra. Tanto é que a própria sabedoria, em Provérbios 8,17, ela diz: eu amo os que me amam, e os que desde jovens me buscam me encontrarão. Então, aqueles que de forma humilde insistem em buscar o entendimento sobre Deus e a pessoa de Deus, cada vez mais Deus acrescentará, porque busca, quer e faz a vontade de Deus. E outras duas coisas importantes nesse texto, que está no versículo 12 e também no versículo 13, é que após Amã conduzir o cavalo de honra para Mardoqueu sentado com a roupa do rei e a coroa do rei, o texto diz que Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado e coberto a cabeça. Está completamente envergonhado e triste e foi buscar refúgio para a sua família. E ao invés de ele encontrar o refúgio, ele encontrou uma profecia que tem como base a questão do povo de Israel, que
quem protege Israel é o Deus Todo-Poderoso e ninguém pode desfazer algo quando se percebe que Deus quer honrar um judeu ou o povo judeu. E ele ouve: não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. E nessa profecia se diz: é da semente dos judeus. Este Mardoqueu, a quem tu já começas a cair, ele é da semente dos judeus. Deus havia dito ao seu povo: você será cabeça e não cauda, estarás sempre por cima e não por baixo. Aonde colocares a planta dos seus pés, ali você conquistará, herdará e receberá da parte de Deus. Existe essa máxima de Deus para o povo étnico, os judeus. Tanto é que você percebe que os bilionários e todos aqueles que estão mesmo no local de um país subdesenvolvido, que são da nação judaica, eles prosperam muito rápido e enriquecem muito rápido. Então, nunca você verá um judeu pedindo esmola. E se ele tiver em uma situação drástica, Deus o abençoará rapidamente, porque é o seu povo escolhido. O povo que tem zelo de Deus nesse momento sem entendimento, mas que muitos estão se convertendo a Jesus, mas eles têm uma promessa sobre eles. E por causa dessa promessa, Deus está conservando o seu povo para a salvação futura no final da grande tribulação. Então a honra está sobre Mardoqueu pela prática da palavra. Então não tem quem vença Mardoqueu nessa questão. Essa lição fala muito sobre a virtude ou fruto da humildade. A palavra humildade vem de humus, estrume, chão, terra, e mostra aquele que sabe qual a sua estatura em relação aos outros homens, que diante dos outros homens todos somos iguais, mas pela prática da palavra em agradar ou desagradar a Deus, receberemos o fruto daquilo que plantamos. Então a lei da semeadura, ela está impressa na humanidade e ninguém pode fugir dela. Tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Podemos escolher aquilo que iremos plantar, mas aquilo que iremos colher, nós não podemos escolher, porque é baseado naquilo que plantamos. Mardoqueu plantou humilhação, ensinou a palavra à sua jovem prima e filha de consideração, que ela chegou até a exaltação para um plano perfeito, ainda foi usado por Deus para profetizar que ela foi colocada ali para ser usada por Deus, e agora Deus está fazendo ele colher. Ao invés de ele ter morte e vergonha, ele terá honra da parte de Deus. Existe um provérbio árabe que diz: fuja da honra, se esconda dela, porque certamente ela lhe achará. Ou seja, aquele que caminha em conformidade com a vontade de Deus não tem como não ser honrado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus capítulo 5, diz que a luz que há na igreja deve ser vista por todos. Ninguém pode esconder uma luz colocando debaixo do alqueire ou do cesto, mas no velador para dar luz a todos. Paulo diz a Timóteo que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, ou seja, tu sabe a palavra, domina a palavra, conhece a palavra, tem o dom de Deus, então você tem que ser um expoente, ou seja, tem que ser um exemplo para a igreja. E essa foi o conselho de Paulo para renovar a fraqueza e as angústias que Timóteo vivia naquele momento. Por isso que Paulo diz: sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mesmo em meio à angústia, tanto de Timóteo como de Mardoqueu, eles precisavam perseverar porque a honra já estava se aproximando. Esta lição ela é dividida em 3 tópicos. Primeiro, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Segundo, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. E terceiro e último tópico, a síndrome de imperador. E a primeira coisa que o comentarista destaca aqui no primeiro tópico é que a riqueza e a elevada posição no reino não satisfaziam Amã enquanto ele não visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Mardoqueu está na posição e Amã está com inveja. E é interessante porque existem pessoas que têm uma alta posição, ou na sociedade, na empresa, ou na própria igreja, e ficam com inveja de pessoas mais simples, pessoas que não possuem tanta habilidade ou recursos financeiros. Por quê? Porque essas pessoas que são autossuficientes, que são presunçosas, que são soberbas, elas querem todas as pessoas submissas a ela, porque o ego dela é alimentado através da humilhação. Não que ela se humilha, mas que humilha outras pessoas.
Assim são os poderosos, aqueles que têm síndrome de elevação pessoal, prepotência. No capítulo 14 de Isaías, o próprio Satã, ele diz que subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas o versículo posterior diz: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Enquanto Davi diz: não me elevei em coisas muito altas, nem considerei as coisas muito grandes para mim. Me atentei nas coisas pequenas e humildes. Veja a diferença de quem tem um coração segundo o coração de Deus. Ele espera as coisas boas de Deus, mas que vem de Deus. O nível dessa bênção e dessa honra de Deus não é determinada pela mente, pela vontade humana, mas sim por Deus a quem honra. É Deus quem honra. Então é Ele quem determina a honra e a bênção para cada um. Então Mardoqueu estava em um estado de muita angústia, mas também um estado de muita humilhação diante de Deus, buscando refúgio em Deus. Havia um mérito de benefício que ele livrou o próprio rei e Deus trabalhou para lembrar isso. Ou seja, Deus pôs o ímpio para honrar o justo. É assim que Salomão também diz, lá no capítulo 2, se não me falha a memória, de Eclesiastes, que Deus enriquece o ímpio para o ímpio dar o justo. Então Deus sabe o dia certo de conceder as honras para quem lhe teme. O comentarista ainda nos lembra que Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Duas pessoas planejavam o futuro de Mardoqueu. Um que perdeu o sono pensava como iria honrar Mardoqueu, e o outro que foi dormir já havia planejado que no outro dia ele se agradaria em ver aquele que não se curva diante dele acabado, morto e enforcado em uma forca de aproximadamente 23 metros de altura. Ou seja, ele queria que todo mundo visse isso. E dentro das relações interpessoais, o comentarista nos lembra que o que deve estar pautado entre as relações que temos com outras pessoas é o temor a Deus. O temor a Deus para servir os soberanos, os governantes, os prefeitos, o pastor de sua igreja, o seu gerente, o dono da empresa que você trabalha. Só que o limite de tudo para os homens é a lei de Deus. Então, o fim de todas as coisas, como diz Salomão, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amã não temia a Deus, Mardoqueu temia a Deus. Então Deus será favorável com aquele que teme a ele, sem sombra de dúvidas. Mesmo que ao presente momento pareça que haja só angústia, só tristeza ou um contexto de morte, de aniquilação de um povo completo, de todo o povo judeu. Mas Deus, que trabalha nos bastidores, estava preparando um outro contexto. E é assim na vida da igreja. Deus está preparando apresentar a igreja gloriosa diante de Cristo para reinar com ele. O comentarista também quer que nós venhamos a lembrar sobre a importância que há nas Escrituras sobre o relacionamento de uns para com os outros. A comunhão na nossa trajetória cristã é algo tão importante que ela está no final da bênção apostólica. E não há comunhão com Deus sem ter comunhão uns com os outros. E João, na sua primeira epístola, deixa isso muito bem claro. A nossa comunhão é com Deus e uns com os outros, ou seja, com aqueles que andam segundo a sua palavra. E quem anda em boa comunhão com Deus e uns com os outros, a maldição não atinge aqueles que Deus decide abençoar. Em Números 23, Balaão profetiza, pois contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação alguma. Ou seja, o maligno pode tentar com todas as suas forças, porém ninguém pode destruir ou amaldiçoar aqueles a quem Deus decidiu abençoar. Gênesis 12:3 e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Tudo está no controle de Deus. Por isso que Paulo disse em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Veja o que o Salmo 75, versos 6 e 7 diz: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação,
mas Deus é o juiz, e a um abate e a outro exalta. Deus julga com reta justiça e retribui a cada um segundo a sua vontade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 7, no versículo 18, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. A glória daquele que o enviou é a glória de Deus. Então, aquele que busca a glória de Deus, ao invés da sua própria glória, sempre será honrado pelos céus. A humildade não apenas traz a honra, mas a humildade também conserva a honra. Se depois da honra se perde a humildade, então problemas também advêm. Veja o que diz Provérbios 15 e verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Veja o que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5, 17 e 18, fala dos anciãos da igreja, dos presbíteros da igreja. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Essa honra aqui, a palavra é honorários, está falando de dinheiro, duplicado salário para o presbítero que governe bem e trabalhe com a palavra. Porque diz a Escritura, aí ele pega agora o respaldo do livro de Deuteronômio para falar isso. Não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, se o boi está debulhando o trigo, amarrado no poste, na eira, puxando a esteira, se ele parar para se alimentar do trigo que ele debulha para os homens, deixa de comer, porque ele é digno, porque ele está trabalhando naquilo. Esse é o princípio que Paulo diz sobre a questão dos obreiros serem respeitados e honrados também nesta área. Ainda no segundo tópico, Amã é chamado para honrar Mardoqueu, o comentarista destaca que o inimigo seria o definidor da bênção. Ele tanto disse como seria a bênção, como ele foi o responsável por encher Mardoqueu das bênçãos, vestir, colocar a coroa, colocá-lo no cavalo e ainda sair gritando que é assim que o rei faz, aquele homem cuja honra o rei se agrada. Foi assim que aconteceu com José, filho de Jacó, no Egito, aqui em Gênesis 50. O próprio José disse que Deus me pôs por pai de Faraó para salvação vossa, para salvar vocês, para salvar a minha família, ou seja, o povo de Deus. Por isso que o nome de José, no Egito, se tornou Zafenat Paneá, ou seja, o salvador do mundo, pois, administrando a grande nação, ele trouxe salvação para muitos povos. A honra de Deus sempre acontece no momento devido. A igreja ela foi honrada como a nação sacerdotal em 1 Pedro 2,9. Em Efésios 2,6 diz que nós somos exaltados, fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, exaltados nas mansões celestiais, nas alturas com Cristo. Em Lucas 19:17, o próprio Cristo diz: Te porei por 10 cidades, porque foste fiel no pouco e no muito te colocarei. O Senhor está falando daqueles que irão herdar o milênio com ele e serão governantes junto com o Senhor. O Mardoqueu, que era apenas um oficial que trabalhava na porta, agora ele está no lugar do próprio Amã. Houve uma substituição. Mas não só isso. Não foi só um cargo, foi uma grande exaltação em um contexto de desejo de destruição. Queriam destruir não só Mardoqueu, mas todos os judeus, que incluiria a rainha Hadassa, que é conhecida pelo persa Esté. Mas Deus mudou o quadro de todas as coisas. Essa lição nos faz a entender que em Cristo nós estamos exaltados, nós estamos bem guardados, que a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus para nós é melhor do que a nossa própria vontade, que nossos sonhos e desejos são segundo, terceiro, quarto plano, que primeiro é a vontade de Deus, que ela sempre será melhor do que os nossos planos. E o fim é honra, bênçãos, milagres que vêm da parte de Deus. Então, quando existe alguém, mesmo no contexto de igreja, que se incomoda com a honra do outro irmão, não conhece, não entende nada sobre honra dentro das Sagradas Escrituras. O próprio Paulo diz que Deus honra ao membro menor para que todos tenham igualdade.
Em relação a ministério, Deus tem o tempo para cada um, de acordo com a entrega de cada um e de acordo com a dedicação e esforço de cada um. Quanto mais se faz para Deus, mais Deus faz através da pessoa e para a pessoa, em benefício desta. Simplesmente isso. E Deus há um tempo para cada um. Para uns, para Deus honrar em alguma medida, 5 anos, outros 10, outros 30 e outros 40. De acordo com a história de vida, com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Mas todas as pessoas, falando de igreja, em todos os níveis, são grandemente honradas por Deus quando honram a Deus. Então existe um princípio. Nós honramos ao Senhor e o Senhor nos honra. E isso é muito simples para nós entendermos. E por último, no terceiro tópico, a síndrome de imperador. O comentarista traz a questão das crianças que querem mandar dentro de casa e tem essa síndrome de imperador. Mas para relacionar com a história, é também interessante que você, meu amado professor de escola bíblica dominical, tente aplicar isso aqui dentro da igreja. Que ela existe nas empresas, ela existe na política, mas também dentro da igreja. É aquela pessoa que não tem um chamado para tal coisa, mas ela quer tal coisa. Ela não é o líder da igreja, não é, mas ela quer ser, então ela quer mandar em tudo. Então sempre tem essa pessoa que ela tem essa síndrome de querer ser superior às outras. E essa tal pessoa não sabe que este caminho é um caminho pernicioso, um caminho difícil e complicado, um caminho de soberba e de busca da sua própria honra. Quem é honrado nunca buscou a honra que é honrado, porque se humilha diante de Deus, porque espera de Deus a bênção e o benefício. E essas bênçãos de Deus advêm no tempo de Deus. Lembre-se de 1 Pedro, capítulo 5, do 6 em diante. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então é o tempo de Deus, é o tempo oportuno da vontade de Deus se revelar e se manifestar na vida de cada um de nós. Essas lições estão sendo de grande bênção para nós e nós só temos após essa, que é a lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, só temos mais 2 lições, que é a lição 12, que é a próxima lição, e a última, que é a lição 13. Então não perca tempo, leia todas as lições, faça os seus resumos, leia o livro de Esté. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida. Próxima semana, o banquete de Esté, denúncia e livramento. De fato, na lição da semana que vem, acontecerá o livramento do povo de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que achou dessa aula, deixar o seu like, compartilhar e também participar do nosso grupo no WhatsApp, o grupo do canal EBD Sim Senhor. Até a próxima semana e o próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.